Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Finder Podcast, onde as ideias se encontram, o seu podcast de histórias narradas. Quem vos fala é o Luca Olivier, criador e narrador das histórias que aqui serão contadas. Sem mais delongas, serei seu guia no universo de fantasias e possibilidades da imaginação, onde tudo é possível. No episódio de hoje acompanharemos a jornada de uma garota excepcional, em busca do seu sonho profissional, enquanto lida com questões emocionais às quais tenta não dar importância, mas a chama de esperança que permanece acesa dentro de si em busca da felicidade a guia para um momento decisivo, visto por ela como uma situação impossível e constrangedora, que na verdade esconde mistérios além de sua compreensão, sendo guiada por um caminho novamente escolhido pelo desconhecido. Episódio 2 Presságio. Um dia tudo se tornou escuro. O pássaro surgiu e as árvores gritaram. Em um mundo passado a vida se tornou vazia. A submissão voltara com o silêncio da manhã. Ele está com você, mas infelizmente você não o vê. As vozes virão e o canto marcará a chegada do fim. Antes de começar a narração do episódio de hoje, farei uma citação pertinente do filósofo Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Passos apressados em meio à agitação de uma grande cidade como São Paulo, um típico horário de pico. O início de mais uma manhã. Ao abrir das portas na estação de trem, as pessoas saindo apressadas enquanto outras corriam para conseguirem um lugar, tudo poderia ser visto como comum quando observado ao todo. Mas um dia comum se iniciava. Mas, ao observar pessoas em particular, podia-se analisar em suas expressões diferentes sentimentos para aquele início de dia. Alguns conversavam entre si com certa animação, outros se distraíam na tela de seus smartphones, outros bocejavam com os olhos cheios de lágrimas e olheiras profundas de quem não tiveram uma boa noite de sono. Outros aguardavam paralisados com uma expressão terrível de insatisfação, e a maioria seguiam seus caminhos com suas lutas e dificuldades, sempre alimentando a esperança de dias melhores. Mas será que eles realmente chegariam? Pare de pensar essas coisas, Júlia. Foco na aula, pensou uma garota que andava pela estação, com sua mochila de rodinhas e uma outra nas costas que pareciam pesar mais do que seu corpo aguentaria carregar, além de um grande livro que carregava debaixo do braço. Ao seu lado passou uma criança, um garoto, sua mãe. Olhou para seu livro e perguntou à sua mãe: "O que é Vade-Mecum, mãe?" Ela então sorriu para a garota e respondeu ao seu filho: "É um livro de pessoas que defendem pessoas, filho, livro de advogado." A garota sorriu de volta e se despediu do garoto, correndo apressada para não perder o trem, que se aproximava da plataforma. "Vamos, Júlia, corre!" pensou ela novamente, mas dessa vez com uma voz alta, enquanto outros ao seu lado olhavam para ela com certo julgamento. Era inevitável para ela pensar demais, sim. Ela pensava tanto que às vezes falava seus pensamentos ao ar. Sua expressão de preocupação e a atenção excessiva nos estudos daquela manhã parecia esconder alguma preocupação que estava além do habitual pelo nervosismo que ela demonstrava, de certa forma cômica. O incômodo de entrar naquele trem lotado e se espremer perto da porta para conseguir sair na estação, sem o risco de ficar presa no meio de tantas pessoas, era incômodo, mas de tão rotineiro já não era mais tema de sua atenção. Júlia simplesmente aceitava e continuava sua jornada. Apesar de ter um biotipo magro, sempre usava roupas mais largas, com quase o dobro do seu tamanho, como se ela usasse um terno GG, quando deveria usar P ou no máximo um M. E Júlia sempre percebia olhares de julgamento de pessoas a medindo dos pés à cabeça. Ela então sorria levemente em um tom sarcástico, se divertindo com a situação, enquanto parecia retribuir o julgamento com xingamentos de baixo calão, mas logo ela mesma repreendia. "Calma, Júlia", dizia ela, em pensamento para ela mesma. Com tanta gente dentro do vagão, Júlia sempre era vista com seu enorme Vade-Mecum.
Mas aquele dia, apesar de estar debaixo do braço, ela estava mais observadora sobre as pessoas naquele vagão. Tudo ao seu redor. A maioria eram as mesmas de sempre, às vezes até com as mesmas roupas e o mesmo cheiro nem sempre agradável. Mas lá estavam eles seguindo suas rotinas. Uma cena chamou a atenção de Julia naquele dia. Um casal novo e diferente dos habituais passageiros. Eles não estavam seguindo uma rotina, estavam se divertindo, com roupas leves e soltas de quem acabara de voltar de uma balada ou algo assim. Estavam totalmente relaxados e despreocupados, sorridentes, se agarrando próximo à porta como se não tivesse mais ninguém ao seu redor, enquanto conversavam e gargalhavam de maneira sincera. Era bonito de ver pessoas alegres e despretensiosas de sua rotina, iniciando uma manhã com animação, de quem não precisava se preocupar com nada além de viver, pelo menos naquele momento, enquanto todos seguiam suas rotinas a fim de sobreviverem. Era possível ver diferentes expressões em direção a eles. Inveja, incômodo, mas Julia sempre se impressionava com aqueles que demonstravam alegria pela felicidade alheia. Era surpreendente para ela em um mundo tão corrompido, cheio de pessoas egoístas e ruins, mentes pérfidas, como ela dizia. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos, a expressão de Julia era de preocupação, enquanto memórias transformavam aquele cenário em uma lembrança, substituindo aquele casal por ela e seu ex-namorado, talvez. O vagão estava vazio, já era tarde da noite, ela estava segurando seu grande balde de pipoca do seu filme favorito. E aquele homem que se apresentava para ela com todas as máscaras da conquista pareciam tudo o que ela poderia esperar de um relacionamento. Ele estava abraçando, e em sua memória era como se ela os observasse de fora da situação, a vendo feliz, despretensiosamente, sem imaginar o que estava por vir. Tudo que passava em sua mente era alegria momentânea que prometia uma felicidade duradoura. Logo a luz do vagão começou a ficar escura e as pessoas que estavam em volta se levantaram, com expressões frias, os observando. Então ele mudou, ficando como os demais. Ela já não estava mais feliz, mas estava acuada, com medo, decepcionada. Sua expressão era aterrorizante. Então ela se encontra em uma sala discutindo com aquele homem, quando o som de um tapa desferido com violência se mistura com o som da porta do trem se abrindo, fazendo Julia despertar de seu breve apagão, que se misturavam sonhos e memórias. O cansaço havia vencido por um breve momento. Ao olhar na direção da porta que estava o casal, Julia os vê saindo de mãos dadas, sorridentes e felizes. Ela fica feliz por eles enquanto pensa: espero que sejam felizes. Seu livro escorrega de seu braço, mas ela consegue evitar a queda, se recompõe de suas distrações e retorna o foco para os compromissos daquela manhã. Sua estação finalmente chegou. Ela saiu e viu a multidão seguindo seu caminho. Depois da aula naquele dia, a expressão de Julia era de pura preocupação e cansaço. Uma voz de longe se aproximou a chamando, mas estava tão distraída em seus pensamentos que leva um susto ao ser abordado por aquela garota que já chega lhe abraçando, mas logo substitui a surpresa por um sorriso ao ver a amiga, que estava mais animada do que nunca. Ela então a conforta pelo recente término, dizendo coisas clichês para Julia. Eram como frases prontas de quem não sabia o que dizer para consolá-la. Em seguida, para quebrar o gelo momentâneo que logo traria um iceberg de silêncio e desconversas, ela propõe de ambas irem em uma festa que haveria no dia seguinte. Sim, já era sexta-feira. Mais um final de semana se aproximava. Julia nem percebera perdida em sua rotina. Enquanto sua amiga falava tudo que teria na festa, o nome do DJ famoso que estaria presente, Julia só conseguia pensar no planejamento autodepreciativo que já havia planejado para si mesma. Incluía comer o máximo de porcarias que conseguisse carregar do mercadinho perto de sua casa, assistir filmes com temas clichês de sua infância, em
entre outros que a fizesse sentir toda a tristeza do mundo, enquanto se banhava em lágrimas. Ela via cada detalhe passando em sua mente como uma memória lúcida. Mas não era tudo. No segundo dia, ela se viu sem fazer absolutamente nada além de dormir para recarregar todas as suas energias perdidas. Aqueles pensamentos logo são repreendidos por sua amiga, que percebe sua distração dizendo para ela: "Esse final de semana vai celebrar a vida. Nós merecemos." Com certa resistência, Julia acaba cedendo pela insistência da amiga. No dia seguinte, Julia estava escolhendo uma roupa para ir à festa sem disposição alguma, desistindo várias vezes ao longo do dia e pensando em formas de escapar, criando algumas desculpas criativas para a amiga, e sempre as apagava antes de enviar. Olhando uma série famosa que passava na televisão, naquele momento se inspirou com uma das personagens, relembrando também aquela mulher do casal que havia observado no dia anterior. Então pegou a sua melhor roupa, havia comprado há tanto tempo e nunca tinha usado, estava com um leve cheiro de mofo, a fazendo ir na lavanderia próxima à sua casa. Enquanto aguardava sentada no banco, com seu fone de ouvido, observando a rua, viu uma van passando com as propagandas do evento e a foto do famoso DJ. Mais tarde na festa, Julia estava exuberante, radiante. Nem de longe parecia aquela mulher triste e solitária do dia anterior, mas preferia ficar sozinha. Todas as investidas daquela noite foram recusadas com classe. Estava apenas curtindo a música e uma boa bebida relaxada, observando as pessoas se divertindo e a amiga ficando com um carinha que havia acabado de conhecer. Em seguida apareceu um homem no balcão para pedir uma bebida. Chamou a atenção de Julia. Ela olha para ele, que retribui o olhar momentaneamente e logo desvia com certa vergonha. Ele então se aproxima e pede um drink para ela, dizendo: "Minha indicação, garanto que vai gostar." Julia estava prestes a dispensá-lo, como havia feito nas últimas investidas, mas algo a fez deixar rolar para ver aonde ia dar. Ele então diz: "Um bom drink para afastar as mágoas." "Bebe", me disse a prova. Julia experimentou o drink de sua indicação e gostou. Começou a beber tudo com um certo nervosismo. Então ele pediu calma para ela, pois o perigo do sabor era grande. A amiga do outro lado da pista olha para ela, fazendo sinais, incentivando ela, e o cara que estava com ela faz o mesmo. Julia então pensa como era incrível a amiga sempre estar com caras na mesma vibe que ela. De certa forma reconhece esse match com um cara que acabara de conhecer. Depois de muito papo e bons drinks, estavam felizes e animados. Julia havia esquecido completamente dos problemas e se propôs a virar a página de suas inseguranças naquela noite e simplesmente aproveitar a vida. Os drinks ajudaram, aliviando seus pensamentos. O homem então a convida para seu apartamento, que ficava próximo ao local. Julia, apesar de receosa, acaba aceitando por pressão da bebida e da amiga. Chegando ao apartamento, ela se impressiona pelo luxo. O homem a leva para a sala de jantar e juntos comem uma bela refeição de um famoso restaurante que ele havia pedido previamente. Julia já estava mais tranquila naquele momento. Ele então se aproxima dela beijando e ambos cedem aos seus desejos, fazendo daquela noite especial para Julia, em sua expressão de contentamento e felicidade que perduraram até a manhã seguinte. Quando acordou, Julia estava sorridente, feliz, como se tivesse despertado de um sonho. Então aparece no quarto com uma cara séria e sem expressão e fica parado na entrada do quarto. Julia se levanta conversando com ele e vai em sua direção, mas ele não esboça nenhuma reação. Julia fica preocupada. Se apressa em vestir suas roupas. Ele continua lá parado, observando sem nenhuma reação. Julia, depois de se vestir, vai em sua direção pedindo para que ele saia do caminho e pare de graça. Ele estava assustando. Ela tenta empurrá-lo, mas nada acontece. Ele continua parado na entrada do quarto. Julia então pega o telefone, ameaçando ligar para pedir ajuda se ele não parasse de graça, pois
ela não estava gostando da brincadeira. Ele então anda em sua direção, a segurando com força pelos cabelos e a joga contra a parede com violência. Júlia, desnorteada e surpresa, começa a se desesperar enquanto lembranças de seu relacionamento abusivo anterior percorriam sua mente. Então ele se aproxima novamente, golpeando com mais violência. Ela corre desesperada e consegue escapar do quarto, tropeçando e caindo no caminho. Ele vinha andando em sua direção devagar e sem pressa, com aquela expressão assustadora e séria. Ela então pegou uma pequena estatueta que compunha decoração e o acertou, derrubando com violência. A violência que percorria sua mente a tomou completamente, aflorando com uma ira interna e avassaladora, que parecia adormecida pelos eventos que aconteceram em sua vida, mas ela não pretendia continuar sendo uma vítima. O golpeia com violência, mas parecia não surgir efeito, era como se ele não sentisse dor. Sua cara ensanguentada revelava olhos brancos. Júlia estava tão furiosa que continuou golpeando. Ele então a segurou, a jogando novamente na parede com violência. Se aproximou com sua mão em seu pescoço. Sua face estava toda ensanguentada e seus olhos brancos e tenebrosos. Júlia se contorcia para escapar enquanto ele se aproximava de seu rosto, a beijando. Um braço o envolvia e uma voz de fundo gritava para trazê-la à realidade. Júlia então desperta, se debatendo na cama com a cara de preocupação e espanto do homem que havia saído, e percebe que tudo se tratava de um pesadelo. O homem demonstrava certa preocupação com toda aquela reação exagerada de Júlia. Envergonhada, ela então se levantou, apressada, se vestiu com agilidade, saindo do apartamento, sem dar satisfação. Em seguida, o homem, com a mesma face, sem nenhuma expressão de humanidade do terrível pesadelo que Júlia tivera, mas agora de maneira real, ali parado sem ninguém para vê-lo. Pega seu telefone e liga para alguém. Em seguida diz com uma voz robótica: "Ela está pronta para o despertar." Fora da janela daquele apartamento, a cidade fervia em sua rotina. As poucas árvores que ali haviam abrigavam os observadores, e seu som podia ser ouvido com nitidez, desapercebidos aos comuns, mas com significado aos escolhidos. Júlia andava apressada pela calçada, enquanto o som daquele pássaro parecia interagir com sua mente, trazendo expressões de confusão em meio à multidão. Mais expressões como a dela podiam ser observadas. Esse foi o episódio de hoje, um oferecimento de O Começo Após o Fim, um livro inédito de ficção e fantasia. Se você gostou da história, siga nossa página no Instagram. Informações na descrição do vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Não esquece de deixar um tapinha nesse like, comentar. Nos acompanhe também no Spotify, Finder Podcast, informações também na descrição desse vídeo. Compartilhem com os amigos e todos aqueles que curtem ficção, histórias originais e inéditas. Se você tiver interesse em conhecer mais desse universo, adquira seu livro impresso ou digital. Estarei deixando os links para compra também na descrição do vídeo. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio.